Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Entender a relutância magnética é fundamental para entender as máquinas elétricas como motores, solenoides, transformadores, etc. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? Eu já tenho um vídeo mostrando os detalhes do circuito magnético mostrado na figura. Sim, esse aparato com uma bobina enrolada em um núcleo de ferro, típico das máquinas elétricas como transformadores e motores, pode ser tratado como um circuito elétrico. A função da bobina é gerar um fluxo magnético. Você pode pensar no fluxo magnético como o fluxo do campo magnético que circula pelo material do núcleo, exatamente como o fluxo de cargas elétricas por um condutor. No material ferroso do núcleo, esse fluxo circula livremente, exatamente como as cargas elétricas circulam por um condutor, mas ao encontrar aquele espaço vazio sem ferro, então o fluxo magnético tem dificuldade em atravessar. Esse espaço vazio é o gap. Viu? Eu falei no circuito magnético e tenho certeza que na sua mente de técnico eletrônico vem a imagem de um circuito simples, uma fonte de energia elétrica, uma fonte de tensão, os condutores para conduzir o fluxo de cargas elétricas e uma resistência que se opõe à passagem do fluxo de cargas elétricas. Pois agora vem o melhor de tudo. É exatamente isso. É possível escrever uma máquina elétrica como um circuito elétrico, ou chamar esse circuito de circuito magnético. O fluxo magnético é equivalente à corrente elétrica. No circuito elétrico, a corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas que passa por uma seção reta do condutor. Todo mundo está careca de saber isso, pois o fluxo magnético é igual ao campo magnético que cruza uma seção reta do núcleo. Ao pé da letra, o fluxo depende do ângulo que o vetor campo magnético cruza a seção do núcleo. Na maioria das vezes, esse ângulo será 0 grau. Então, a influência do ângulo pode ser desconsiderada. A unidade do fluxo magnético é Weber. O fluxo magnético é gerado por uma fonte de fluxo magnético. Essa fonte é chamada de fonte magnetomotriz ou força magnetomotriz, e será equivalente à fonte de tensão no nosso circuito magnético. Mas aqui tem uma ironia do destino. Essa fonte transforma a energia elétrica em campo magnético. Quem faz isso na eletricidade? Isso mesmo, a bobina. Mas ainda tem mais. Devido à corrente que circula na bobina, lei de Ampère do magnetismo. Veja que no circuito magnético, a unidade da fonte de tensão é dada em ampere, mas não depende só da corrente. Também depende do número de espiras da bobina. Isso é muito fácil de entender. Se quer um campo magnético mais intenso, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou aumento a corrente que circula pela bobina, ou aumento o número de espiras da bobina. Simples assim. Então, a força magnetomotriz é igual à corrente que alimenta a bobina multiplicado pelo número de voltas dessa bobina. Essa é a conexão do circuito magnético com o circuito elétrico da bobina. A força magnetomotriz é referenciada pela letra F enfeitada. A unidade é o ampere. Agora sobrou o último componente, a resistência. No circuito magnético é chamada de relutância magnética. É referenciada nas equações pela letra R enfeitada. A função da relutância magnética é exatamente a mesma da resistência elétrica. A função é controlar o fluxo magnético, simples assim. A equação da relutância é muito parecida com a equação da resistência elétrica. A diferença é que no magnetismo a gente não cumpre uma relutância. Ela é fabricada a cada circuito magnético. É como se você tivesse que calcular a resistência do circuito cada vez que precisasse de uma. Você lembra como fazer uma resistência elétrica? Uma forma de fazer uma resistência elétrica é pegar um fio de um material resistivo conhecido, de diâmetro conhecido, e então o valor da resistência vai ser função do comprimento do fio, tipo aquelas resistências verdinhas de fio. O segredo aqui é conhecer a propriedade chamada resistividade elétrica do fio. Dessa forma também é calculada a resistência elétrica de um fio de cobre comprido, esses das instalações elétricas. A resistência elétrica é dada pela resistividade elétrica do material do fio, multiplicado pelo comprimento do fio e dividido pela área da seção reta do condutor. Quanto mais comprido, maior a resistência. Quanto maior a área, quanto mais grosso, melhor a resistência. Veja como calcular a resistência de um fio de cobre. Variando o comprimento L, a resistência varia. No circuito magnético é a mesma coisa.
a equação da relutância descrita na figura. Aqui também tem um termo que está relacionado com o material por onde o fluxo magnético vai passar. É a permeabilidade magnética, aquela letrinha mu na fórmula. Veja a unidade, parece estranha, mas não é. R na menos 1. Note que essa equação é descrita para o gap de ar. Por isso, mu0, substituindo e calculando, chegamos nesse valor. Valor estranho, não nos diz grande coisa. Mas aí entra o professor Bairros na jogada e simplifica tudo. Usar a equação nesse formato é muito complicado, ainda mais que a unidade de comprimento é 1 metro, e a unidade da área é 1 metro quadrado, e os núcleos comerciais são dados em centímetros ou até mesmo milímetros. Então eu fiz todos os cálculos e apresento para vocês a equação da relutância otimizada. E digo mais, isso você só encontra aqui nesse canal amalucado. Note que a unidade tem aquele K, equivale ao quilo-ohm da resistência elétrica, e o R na menos 1 é a unidade esquisita. E se o material não for de ar? Então você deverá ajustar a equação dividindo o 796 pela permeabilidade magnética relativa. Esse μr, essa permeabilidade magnética relativa é característica do material do núcleo. O fabricante do núcleo informa esse dado na descrição do núcleo. O do ferro-silício do transformador. Os valores podem variar de 2.000 a 80.000. Quanto melhor o núcleo, maior esse valor. Esse valor indica quanto o núcleo é mais permeável ao fluxo magnético do que o ar. Então a equação final da relutância deve levar em conta a permeabilidade relativa. Para o ar, ela vale 1. O exemplo a seguir mostra de forma clara a aplicação da permeabilidade relativa. Veja esse exemplo. A pergunta é: determine a intensidade do fluxo magnético no gap. O comprimento do gap é muito pequeno, 0,05 centímetros, meio milímetro. O núcleo tem uma relutância magnética igual a 70.000 e o comprimento total do núcleo é de 30 centímetros. Na verdade, a gente pega o comprimento médio. Veja a linha tracejada na figura. Esse tipo de gap é muito usado em transformadores. O gap irá controlar a intensidade do fluxo magnético de forma que ele não sature o núcleo. Se o núcleo saturar, o transformador pode deixar de funcionar. A área da seção reta do gap é a mesma área do núcleo, 9 centímetros quadrados. A corrente aplicada na bobina é de 0,79 amperes. A bobina é feita com 500 espiras. Agora é só aplicar a equação otimizada. Primeiro, calculando a relutância magnética, é só usar a equação otimizada. Substituindo os valores e calculando, a relutância é igual a 4,42 kHz na menos 1. Agora, calculando a força magnetomotriz, é só aplicar a equação corrente vezes o número de espiras. Substituindo os valores, calculando, isso dá 395 ampere. Note que a unidade é o ampere. Agora é só aplicar a lei de Ohm nesse circuito magnético. O fluxo magnético é igual à força magnetomotriz dividido pela relutância. Calculando, o fluxo magnético é igual a 90 mV. Cuidado com as unidades. É como na eletrônica, volt, quilo-ohm, miliampere. Aqui a relutância é dada em kHz na menos 1. Então o fluxo é mV. Agora vou calcular a relutância do núcleo, só para mostrar que a resistência oferecida pelo núcleo é muito baixa. Equivale a um curto-circuito como um condutor em um circuito elétrico. É só usar a equação otimizada dividindo o 796 por 70.000, a relutância relativa do ferro. Cuidado com o comprimento do núcleo, que é de 30 centímetros. É muito maior do que o comprimento do gap. Calculando, viram como a relutância do núcleo de ferro é muitíssimo menor do que a relutância do gap? Então, quem controla a intensidade do fluxo magnético é o gap. Então, o gap no transformador real é muito importante. Ele não vai deixar o núcleo saturar. Nos transformadores, esse gap é feito com material sólido, mas não ferroso, uma fita fina de plástico ou papel. Então, ao desmontar um transformador e perceber aquela fitinha impedindo que o núcleo encoste ferro com ferro, não retire pensando que isso vai aumentar o fluxo magnético do núcleo. Na verdade, vai aumentar mesmo, mas vai aumentar tanto que o núcleo vai saturar. E um núcleo saturado equivale a um curto-circuito na eletrônica. Vamos ter cheiro de ampere queimado. E se o núcleo tiver mais de uma perna? Nesse caso será um circuito um pouco mais complicado, mas não muito mais para quem está acostumado a resolver circuitos na eletrônica. Você viu nesse tutorial como o circuito magnético, com relutância e tudo mais, agiliza o entendimento das máquinas elétricas. Agora é só aplicar muitas e muitas vezes nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva!
e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!